A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro afirmou neste sábado que não existe possibilidade de integrar a chapa do ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência Romeu Zema, André Anelli. Pois é, David e Paula, em uma postagem temporária nas redes sociais, conhecida como Stories, Michele Bolsonaro respondeu a uma reportagem em que o ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência Romeu Zema afirmou cogitar o nome dela para compor a chapa como candidata a vice-presidente. A ex-primeira-dama disse que ainda não definiu se será candidata nas eleições de 2026 e nem para o Senado, muito menos como vice de alguém, ao que então ela respondeu que a proposta não pode sequer ser cogitada. Michele também disse que, por estar filiada ao PL, ao Partido Liberal, ela não poderia concorrer a um cargo majoritário em outra sigla. Por fim, a ex-primeira-dama disse que a prioridade dela nesse momento é cuidar de Jair Bolsonaro, que segue em prisão domiciliar humanitária devido a diversas comorbidades que vão de problemas do sistema digestivo ao sistema nervoso. As declarações de Michele se referem a uma manifestação de Zema de que a ex-primeira-dama poderia ser vice dele por se tratar de um nome ficha limpa. O pré-candidato afirmou que esse será um requisito para a escolha de quem vai ocupar a vaga de vice, que vai ser definida até 5 de agosto, último dia para a realização das convenções partidárias. Zema tem tentado minar ainda mais a já combalida relação entre Flávio Bolsonaro e Michele, que já romperam contato publicamente. David, Paula. Tá certo, Anelli, muito obrigado pelas suas informações. Vamos com o Nelson Kobayashi, porque a Michele, nesse contexto todo, tem sim uma relevância, uma importância, desde quando ela gravou aquele vídeo na discussão que teve com o Flávio Bolsonaro, né? Onde ela instrumentalizou tudo aquilo, né? Foi um vídeo gravado com caneta na mão, mostrando que realmente ela tem esse poder de interferir na campanha do filho do Bolsonaro. E aí agora negando que vai integrar a chapa do concorrente do Zema. De que forma que você analisa tudo isso, Koba? Olha, David, eu acredito que se formou uma imagem da Michele muito negativa após a repercussão dessa crise familiar e partidária, a ponto dela ter que vir e explicar o óbvio. É claro que ela não vai ser vice do Zema e nem de qualquer outra pessoa de outro partido, até porque ela é filiada ao PL. Apesar de não ter mais a liderança do PL mulher, a filiação partidária é do PL. E o PL jamais vai liberar ela para ser vice de qualquer outro candidato que não seja da própria chapa, que vai ter campanha presidencial, a campanha do Flávio. É impossível disso acontecer. Isso não aconteceria de maneira nenhuma. Então eu não sei se tem ali uma gotinha de maldade na manifestação do Romeu Zema quando ele fala que a Michele pode ser vice dele, porque ele, como político que se tornou experimentado, sabe disso. Sabe que jamais teria a Michele como sua vice. Então quando ele fala isso, ele coloca de alguma maneira uma gasolina nesse fogo familiar entre Michele e Flávio Bolsonaro. A Michele Bolsonaro, ela tem as suas razões para não aderir à campanha do Flávio e deixou isso muito claro lá no vídeo. Se sentiu desprestigiada, sentiu que o seu trabalho na liderança do PL Mulher foi desprestigiado, porque não consegue fazer as suas indicações para as vagas ao Senado em alguns locais da federação, como por exemplo lá no Ceará, que foi o estopim para estampar essa crise, e por isso mesmo é que não está participando da campanha do Flávio. Aliás, com ele não tem sequer relação. O Flávio disse isso recentemente, nessa semana, numa entrevista ao Flow Podcast. Como é que os dois que não se conversam vão estar juntos no mesmo palanque? Então ela está fazendo o que lhe cabe, que é se restringir ao cuidado familiar, ao cuidado do marido, até porque agora, nesse momento, só ela pode ter esse contato com o marido. O ex-presidente precisa, de fato, da companhia da Michele Bolsonaro. Então, ela está vindo explicar o óbvio, ela não pode ser candidata em qualquer outro partido, até porque ela está no PL, e no PL ela vai decidir se disputa ou não o Senado Federal ou se fica em casa cuidando do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ô Nelson, essa imagem negativa de Michele Bolsonaro que você disse que ela
conquistou nesses últimos dias talvez seja também no campo bolsonarista, porque olha aí, ela sendo lembrada, cogitada por Zema, independente de se contém ironia ou não na fala dele, Michele Bolsonaro garante essa visibilidade, essa projeção para esse momento. Sim, e eu acredito que essa conquista de má imagem perante o público bolsonarista seja até injusta com a Michele. Seja uma imagem que não deveria recair assim negativamente contra ela, até porque ela tem as suas razões, como eu disse, e um trabalho prestado, não só como líder do PL Mulher, mas como foi de primeira-dama. E é mais do que isso, né? Como uma pessoa que cuida do líder máximo do bolsonarismo, que é o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Então eu vejo, sim, com injustiça as críticas que recaem sobre a Michele, até porque naqueles tantos minutos, mais de 20 minutos de vídeo que ela colocou nas suas redes sociais e que estampou a rachadura entre ela e o Flávio, as partes que foram recortadas, elas são analisadas fora do contexto todo que ela traz, que é justamente da falta de respeito ao trabalho que ela obteve na liderança do PL Mulher. Então eu acredito que sejam críticas injustas. Acredito que o melhor a se fazer no caso da família ali era, de fato, sentar à mesa e se reconciliar, até porque isso atrapalha não só a imagem da Michele, mas também ao Flávio, em relação àqueles que dão razão a Michele Bolsonaro, e mais do que isso, em relação àqueles outros que oportunamente se aproveitam dessa cisão familiar para gerar ainda mais burburinhos, como é o caso do Romeu Zema falando que ela pode ser vice dele, uma possibilidade totalmente inexistente.